Oi galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo da aula de hoje é um vídeo assim bate e volta, tá? É um vídeo rápido que eu venho mostrar para vocês a teoria da transição demográfica. Essa teoria da transição demográfica, ela entra lá dentro das teorias populacionais que a gente estudou, tá? O enfoque foi naquelas lá que a gente viu, a Matos, a Ecomatusiana, certo? E na aula de hoje a gente vai ver essa teoria da transição demográfica, tá? O que é a teoria da transição demográfica? Ela foi é uma teoria social que ela foi elaborada simplesmente para ir contra a teoria de Matos, né? Isso através de números e de dados. Por que ela veio contra a teoria de Matos? O que é que Matos afirmava? O Matos ele afirmava que o crescimento demográfico ele ocorria num ritmo exponencial, ou seja, que a população iria crescer de uma maneira tão grande que a produção de alimentos não iriam arcar com toda a população, ou seja, ia gerar o que? Fome, tá? E na concepção da transição demográfica, a gente verifica-se que o quê? Que na verdade existe aí uma tendência entre as populações de diferentes lugares, tá? Elas crescem conforme ciclos que vão se intensificar, certo? E depois eles vão reduzir sobre as mais diversas razões. Isso tudo que naturalmente, ok? Essa teoria ela afirma que não existe um processo ali único e acabado, certo? E constante explosão demográfica ou um crescimento populacional muito elevado, tá? Quando esse fenômeno ocorre, o que acontece? A tendência por parte desses diversos lugares é que haja uma estabilização posteriormente. O que vai ter posteriormente grandes mudanças tanto na taxa de natalidade quanto na taxa de mortalidade. Ou seja, o principal efeito aí da transição demográfica seria o quê? O processo de envelhecimento da população. Ou seja, ele vai levar aí o principal objetivo dele com esse envelhecimento ter essa transição demográfica, ok? E de acordo com os principais teóricos da teoria populacional em questão, a transição demográfica ela pode ser segmentada em quatro fases, como vocês podem observar aqui no gráfico. A fase 1, que é da pré-transição, fase 2, aceleração demográfica, fase 3, que vai ter aí uma desaceleração demográfica, e a fase 4, que eu vou ter já o que? A estabilização da população, tá? O que seria essa primeira fase da pré-transição? É quando tem aí um certo equilíbrio entre a taxa de natalidade e mortalidade, certo? E essas duas, tanto natalidade quanto mortalidade, eu vou ter o quê? Eu vou ter valores muito alto, entendeu? Então, neste caso aqui, as sociedades que contam com baixo desenvolvimento econômico e social, onde nasce muitas pessoas anualmente e ao mesmo tempo perde-se muitas vidas, em razão de quê? Em razão de epidemias, de baixas expectativas de vida e precárias condições sanitárias, ok? Na fase 2 a gente vai ter a aceleração demográfica, tá? A aceleração demográfica também chamada de explosão demográfica. Nessa fase vai ocorrer o quê? O crescimento acentuado da população em um curto período de tempo, tá? Mas não pelo aumento da taxa de natalidade, e sim pelo quê? Pela diminuição brusca das taxas de mortalidade. Em razão de quê? Em relação das melhorias sociais, em termos de saúde, saneamento, acesso à água e etc. Ou seja, de modo geral, aqui as condições socioeconômicas das pessoas, elas vão o quê? Elas vão melhorar. Então, com essas melhorias, eu já vou ter o quê? Já vou ter aí uma aceleração um pouco maior da população, ok? Tal processo de explosão demográfica ela foi acompanhado na Europa no período pós-guerra e foi gerado aí uma expressão chamada geração baby boom, que foi a geração que nasceu pós Segunda Guerra. Pós segunda fase, a gente vai ter a terceira fase, que é a desaceleração demográfica, tá?
Essa terceira fase, gente, ela vai ocorrer aí à medida em que as sociedades elas vão estar se desenvolvendo, tá? Na medida que elas vão desenvolvendo, vai ter o que? Vai provocar uma redução nas taxas de natalidade. O que isso vai se explicar é pela difusão de um planejamento familiar. Ou seja, a pessoa ali quando casa, ela vai se planejar se ela vai ter filho mais tarde, se ela vai ter filho mais cedo, certo? Um outro fator que a gente já viu também vai ser a inclusão da mulher no mercado de trabalho, tá? Então isso faz com que o quê? Faz com que tenha-se uma desaceleração no crescimento, no nascimento de pessoas, no crescimento populacional, tá? Outro fator que a gente tem, a urbanização, a vida na cidade, ela vai ser mais rápida, né? As pessoas elas estão ali no constante ida e vinda da vida urbana, o que isso vai colaborar também para essa fase, certo? Posteriormente, a gente vai ter a quarta fase, que é a fase da estabilização da população. Nessa fase, é atingida quando as taxas de natalidade e mortalidade elas vão finalmente o que? Se equilibrar, mantendo patamares que ali, embora possam apresentar uma oscilação de vez em quando, mas não conjunturais, ok? Mantém-se ali a médias muito baixas, onde vai estabelecer um total controle do crescimento demográfico. Ou seja, eu não vou ter um crescimento absurdo, um nascimento absurdo de pessoas nessa quarta fase, tá? E é nessa quarta fase aqui, ó, que apesar do crescimento populacional estar contido, o que representa aí para a maioria das pessoas uma vantagem, mas há uma preocupação com o chamado envelhecimento da população, o envelhecimento populacional, pois a elevada expectativa de vida e a baixa natalidade geram um aumento médio da idade da população, o que proporciona a queda da população economicamente ativa, tá? E a possibilidade crescente de uma crise econômica e social, porque a população economicamente ativa, que são os jovens, né, eles vão estar aí sendo transferidos pelos mais idosos. Ou seja, se eu tenho uma população altamente envelhecida, altamente idosa, certo? Vai ter aí um problema nessa questão, ok? E esse é o vídeo de hoje para vocês levarem em consideração a teoria da transição demográfica, tá? Para vocês verem como é que se dá esse processo. Não é simplesmente de uma hora para outra que a fase, que essa transição vai estar completa. Ela possui essas quatro fases, tá? Estude essas quatro fases e na próxima aula a gente vai ver um simulado do Enem e a gente vai estar utilizando essa teoria e as outras para a resolução de questão, ok?